Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Segundo a Bíblia, qual era o trabalho de Abel? Alternativa A, lavrador da terra. Alternativa B, pastor de ovelhas. Alternativa C, pescador. Alternativa D, agricultor. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, pastor de ovelhas. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Gênesis capítulo 4 versículo 2. Pergunta 2. Qual é a função do apóstolo Pedro? Alternativa A, pescador. Alternativa B, governador. Alternativa C, publicano. Alternativa D, fariseu. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, pescador. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Mateus capítulo 4 versículo 18. Pergunta 3. Qual era a função de Neemias? Alternativa A, construtor. Alternativa B, sacerdote. Alternativa C, levita. Alternativa D, copeiro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, copeiro. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Fez com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Neemias capítulo 1 versículo 11. Pergunta 4. Qual era a função de Lucas? Alternativa A, apóstolo. Alternativa B, escriba. Alternativa C, médico. Alternativa D, carpinteiro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, médico. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Colossenses capítulo 4 versículo 14. Pergunta 5. Qual era a função de Esaú? Alternativa A, ferreiro. Alternativa B, pescador. Alternativa C, pastor. Alternativa D, caçador. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, caçador. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Gênesis capítulo 25 versículo 27. Pergunta 6. Qual era a função de José, marido de Maria? Alternativa A, sacerdote. Alternativa B, carpinteiro. Alternativa C, centurião. Alternativa D, ferreiro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, carpinteiro. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? Mateus capítulo 13 versículo 55. Pergunta 7. Qual era a função de Daniel na Babilônia? Alternativa A, governador. Alternativa B, copeiro. Alternativa C, eunuco. Alternativa D, conselheiro. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra A, governador. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios de Babilônia. Daniel capítulo 2 versículo 48. Pergunta 8. Qual era a função de Caifás? Alternativa A, juiz. Alternativa B, sacerdote. Alternativa C, publicano. Alternativa D, levita. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, sacerdote. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Mateus capítulo 26 versículo 57. Pergunta 9. Qual era a função de Cornélio? Alternativa A, comerciante. Alternativa B, curtidor. Alternativa C, centurião. Alternativa D, fariseu. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, centurião. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana. Atos capítulo 10 versículo 1. Pergunta 10. Qual era a função de Esdras? Alternativa A, músico. Alternativa B, profeta. Alternativa C, porteiro. Alternativa D, escriba. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, escriba. Este Esdras subiu de Babilônia, e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado, e, segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Esdras capítulo 7 versículo 6. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui.